Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Vamos lá que hoje vai ser bem rapidinho. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Ontem nós lemos Efésios 6 e falamos sobre o poder do discernimento de espírito. Está aqui salvo no canal, gente. Eu recomendo todos que não viram a verem o devocional de ontem. Eu sei que nem sempre esses temas espirituais eles são tão chamativos, né? Se fosse um profeta que dissesse assim, olha, Deus vai te dar a chave do teu carro, a chave do teu apartamento, você vai casar esse ano, pode ter certeza que muito mais gente se interessaria. Porém, mesmo esses temas, que muitas vezes não são tão atraentes assim, eles são fundamentos sólidos para a nossa vida. A Bíblia fala que nós precisamos nos preparar antes que venha o dia mau. Todo mundo na vida tem um dia mau. O que é o dia mau? É o dia onde o seu chão desaba, onde você perde o chão. Cada um, por algum motivo, sempre vai passar por um dia mau. Na verdade, eu creio que todos nós passaremos por alguns dias maus na nossa vida. Só que quando o nosso chão desaba, o fundamento inabalável é o que nos sustenta nesses dias. Então, como é importante você mergulhar naquilo que a palavra quer te ensinar, naquilo que Deus quer te ensinar. Gente, muitas pessoas, elas só leem, digamos assim, a parte da Bíblia que elas querem, né? Tem aquela famosa caixinha de promessas, que são uma série de frases positivas, é o tempo todo dizendo assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu não quero aqui dizer que não vai dar certo. Eu estou torcendo para que tudo dê certo na sua vida. Só que para dar certo, existem alguns ensinamentos que você precisa colocar em prática. Alguns conhecimentos espirituais que você precisa ter acesso. Por isso é muito importante mergulhar na palavra. E vou repetir algo aqui que já tem um tempo que eu não falo. Não é mergulhar só na palavra, mas é deixar a palavra mergulhar em você. Quando você deixa a palavra mergulhar em você, meu amigo, a transformação é mais intensa e você vai começar a experimentar um novo nível de graça na sua vida. Amém? Mas vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 14, olha o que diz. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mais uma vez. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Gente, esse desperta tu que dormes não é um pedido do apóstolo Paulo para despertar do sono saudável. Não é. Todo mundo precisa dormir. O sono ele é saudável para o corpo humano. Se você dorme mal numa noite, meu amigo, no outro dia você já sente uma dificuldade imediata. E a longo prazo, isso pode trazer até complicações para a sua saúde. Mas esse desperta tu que dormes, se o apóstolo Paulo tivesse aqui no século XXI, Brasilzão, falando conosco diretamente, ele falaria assim, ó, acorda para a vida. Essa frase aqui é como se fosse para sacudir o leitor. Acorde para a vida. Porque o apóstolo Paulo está falando de uma sonolência espiritual que tem a ver com frieza no espírito. Essa sonolência, assim como uma pessoa, imagina uma pessoa que tomou um remédio que dá muito sono, normalmente antialérgico, né? Pelo menos os antialérgicos mais antigos, eles costumam dar muito sono. Remédio para enjoo, para algumas pessoas também dá muito sono. Se você tomar uma medicação que te dá um sono intenso, por mais que você não queira dormir, o seu reflexo é diminuído, a sua atenção é diminuída, a sua capacidade de reação é diminuída. Então imagina comigo, um bebê que está com sono dormir é saudável, mas um motorista no volante dormir é saudável? Claro que não. Então o apóstolo Paulo está falando dessa sonolência que não é saudável. Desperta tu que dormes, acorda para a vida, até porque não se trata de um sono qualquer. Não é aquele cochilo da tarde. Pô, Thiago, eu tinha marcado aqui, rapaz, uma consulta médica, mas infelizmente cochilei, comi uma feijoada meio-dia, cochilei, perdi o horário. Não, gente. Isso aqui é um sono fatal. Olha o que ele diz. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, aquele que está dormindo no meio dos mortos. A frieza espiritual, se ela não é tratada, isso vai te levar a uma morte espiritual. E é interessante que o apóstolo Paulo ele usa dois verbos, né? O verbo despertar e o verbo levantar. Porque despertar é um chamado de alerta. Você está dormindo, coloca ali o alarme no teu celular, quando o alarme toca, você fica alerta. Quando alguém cutuca você, você fica alerta. Se cai uma panela,
por acidente na sua janela, você fica muito alerta. Quem é que tá aí? É, mas nem sempre despertar te faz levantar. Tem gente que até hoje tem um costume de botar o despertador para um determinado horário, aí desperta e fica ali alguns minutos na cama esperando a alma fazer o download de volta para poder levantar. Sabe qual é a diferença entre despertar e levantar? É que despertar te traz um alerta, mas levantar te leva a uma mudança de postura. Despertar te traz um alerta, levantar te leva a uma mudança de postura. Tiago, na prática, o que é o despertar? O despertar, ele ocorre quando Deus fala ao seu coração. Está aqui no devocional. Nós estamos compartilhando a palavra. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho uma convicção profunda no meu coração que Deus está falando com você. Só que levantar tem a ver com uma mudança de postura que só você pode ter. E assim como muitas vezes nós colocamos o modo soneca no nosso celular, muitas vezes temos colocado a voz de Deus no modo soneca em nosso coração. Olha aí Deus falando, é verdade? E, gente, tem uma coisa que é muito interessante, eu já sentia isso na prática, mas depois eu vi até pesquisas que comprovavam isso, falar o seguinte, você que gosta de botar o modo soneca, isso aí é a pior coisa que você pode fazer com a disposição do seu dia. Porque quando vamos lá, você bota o celular lá, o alarme 5h30 da manhã, aí você acordou 5h30 da manhã, você fala, poxa, 5h30 tá muito cedo ainda, não vou precisar sair tão cedo assim, vamos botar aqui 10 minutinhos, modo soneca, tira mais 10 minutinhos. Esses 10 minutos, o teu corpo entende que você está entrando no novo ciclo completo de sono. E o que acontece? Depois de iniciar esse novo ciclo, você interrompe depois de 10 minutos. Então, o teu corpo vai passar o dia inteiro achando que você não dormiu. É como se você tivesse interrompido um ciclo completo de sono. Então, a melhor coisa que você pode fazer é assim que o despertador tocar, levantar, mesmo com muito sono, muito cansaço, aquele primeiro despertar bem carregado de sono, mas a melhor coisa para a disposição do teu dia é acordar assim que o alarme tocar, porque quanto mais você tarda de levantar, pior é para a disposição do teu dia. Dessa mesma forma, a melhor coisa que você pode fazer quando Deus fala ao teu coração é tomar uma atitude para mudar a tua postura diante do que ele falou. E Tiago, o que é que Deus tem falado ao coração? Querido, eu tenho certeza absoluta que você sabe muito bem as coisas que Deus tem falado com você. Não preciso nem ser profeta aqui para revelar, olhar para o chat e falar isso que te digo, chamar pelo nome. Não preciso não. Você sabe exatamente o que Deus tem falado com você. Você sabe as coisas que Deus tem falado no seu coração e você tem ativado o modo soneca, modo soneca, modo soneca. Mas hoje eu venho com a denúncia profética. Deus está tirando suas desculpas, Ele tem falado com você. Você precisa desativar o botão soneca e tomar uma postura, mudar de postura, levantar, ou seja, tomar uma atitude diante da palavra de Deus. E quem toma uma atitude, olha a consequência, Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Já que eu estou precisando de uma luz, de uma graça, de um favor de Deus sobre a minha vida, essa graça, ela vem quando você toma uma atitude. Ela vem quando você toma uma postura. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e então Cristo te esclarecerá. O que é que Deus tem falado ao teu coração? Muitas pessoas se perguntam por que tarda o pleno avivamento. Tem até um livro com esse nome do pastor Leonard Ravenhill. É um livro bem pequenininho, bem fininho, recomendo a todos lerem. E eu conheço até muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas que até já se frustraram com esse papo de avivamento. Já que eu tenho escutado por tantos anos que o avivamento está chegando, o avivamento está chegando, eu não vejo as coisas mudarem, não vejo as coisas acontecerem. Só te perguntar uma coisa, o que você entende por avivamento? A Bíblia, ela não traz uma conceituação exata do que é avivamento. Por exemplo, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala de fé várias vezes, mas, por exemplo, lá em Hebreus, carta aos Hebreus, tem uma conceituação do que é fé. Fé é o firme fundamento do que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então você tem uma conceituação. A Bíblia não traz essa conceituação do que é avivamento. Mas a gente pode observar algumas coisas, outras, estudar o texto bíblico e perceber alguns sinais. Mas sabe de uma coisa que eu vejo muitos escaparem
sobre essa questão de avivamento é que avivamento não tem a ver apenas com o movimento do céu. Sim, eu creio que avivamento começa no céu, começa no coração de Deus. Antes de você desejar o avivamento, Deus já deseja muito mais que você seja avivado. Entretanto, o avivamento não é apenas um movimento do céu. Avivamento tem a ver com uma resposta que a terra dá ao movimento dos céus. Gente, lá em Atos 2, quando o Espírito começou a ser derramado sobre toda a carne, de lá até hoje o Espírito não foi retirado de sobre a terra. A Bíblia até fala, em determinado momento, Deus retirará o seu Espírito da terra, mas por enquanto o Espírito não foi retirado de sobre a terra. É por isso que você pode viver num contexto completamente anticristão, num contexto completamente contrário à sua fé, e ainda assim experimentar o fogo intenso de Deus no seu coração. Por quê? Porque em qualquer lugar da terra, em qualquer situação, em qualquer contexto, o Espírito Santo pode tocar vidas, pode alcançar vidas. Agora, por que que em alguns lugares, em algumas situações, em algumas eras, parece que o Espírito se moveu de modo particular? Porque houve uma resposta ao chamado dos céus. Os céus estão constantemente chamando, 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 chamando. E muitas vezes nós colocamos a voz do céu no modo soneca, no modo soneca, no modo soneca. Quando finalmente uma geração resolve tirar o modo soneca e dizer: Eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Quando uma geração começa a não apenas despertar, mas também a levantar, então ocorre aquilo que nós chamamos de avivamento. Avivamento não é algo que Deus faz sozinho. Avivamento tem a ver com uma simbiose que nasce no coração de Deus, mas que passa por uma resposta do nosso coração para Deus. Eu lembro que eu estava conversando sobre avivamento com uma pessoa e a pessoa era uma daquelas que, infelizmente, se frustraram, né, com esse papo de avivamento. Fala, cara, eu conheço tudo isso aí. Aí começou a falar de diversos escândalos da igreja evangélica, começou a falar de diversos líderes que caíram, começou a falar de diversos pontos negativos para poder justificar que avivamento era um papo. Eu perguntei para essa pessoa de uma coisa. Você falou de todas essas situações aí durante anos, fez praticamente um memorial, né, do que aconteceu nos últimos anos na igreja cristã. Você se frustrou, se decepcionou, mas cara, interessante que enquanto tudo isso aí estava acontecendo, tudo isso de ruim estava acontecendo, eu experimentei uma graça de Deus como nunca havia experimentado na vida. Então será que realmente o avivamento não veio? Ou será que você que não participou desse avivamento? Em outras palavras, a pergunta é: será que o avivamento não veio? Ou será que você não respondeu à voz de Deus? Entende? É claro que nós queremos que uma coletividade cada vez maior experimente isso. Porém, mesmo quando os outros não dão essa resposta para Deus, você se torna indesculpável, porque você, indivíduo, pessoa, você sozinho, teu coração, você pode responder à voz de Deus. A questão é que muitas vezes nós somos Maria vai com as outras, né? Espera os outros incendiarem. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Espírito de Deus derrama fogo no teu coração, primeira coisa que vai embora é esse espírito de Maria vai com as outras. Primeira coisa, você não quer nem esperar os outros, está chamando os outros. Olha, vem, que eu já estou indo, e eu estou dizendo sim para Deus. Então, se você está olhando muito ao redor, o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão dizer, o contexto, as desculpas, tudo isso é apenas um engodo satânico para te impedir de mergulhar mais em Deus. Tudo isso forma o teu modo soneca, onde Deus te chama, te chama, te chama, te chama, e você vai sempre colocando a voz de Deus no modo soneca, no modo soneca, no modo soneca. Você desperta, mas não levanta. Você abre os seus olhos, mas não muda de postura. E apenas quando despertar, vai junto com levantar, quando você conecta, despertar e levantar, é que a graça de Deus te ilumina, é que você vê realmente o pavio fumegando, é que você vê o fogo do céu incendiar o teu coração. Eu sei que pode não ter, essa palavra pode não ter estado no teu calendário de vida. Tiago não estava preparado para ouvir isso aqui hoje de manhã, mas Deus preparou.
Deus preparou essa palavra, Deus preparou esse momento, Deus preparou esse chamado para você. Até quando você vai colocar a voz de Deus no modo soneca? Eu quero te convidar a você, a partir de hoje, mergulhar em Deus, como você nunca mergulhou antes. Tiago, eu não estou preparado, o contexto não é esse, não estou na vibe, não estou afim, esqueça isso. O tempo de Deus é perfeito, não o teu. O teu tempo é imperfeito. Você não tem controle sobre o tempo de Deus é hoje. O chamado de Deus é agora. Mais uma vez, o Senhor nos desperta, mas dessa vez nós precisamos despertar e também levantar. Ter uma mudança de postura, para que a glória de Deus possa reluzir em nós e através de nós. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar juntos. Senhor Deus, te dou graças, Pai, por essa palavra. O Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. Eu te honro, Deus, e eu quero honrar a vida de todos os que estão aqui, aprendendo de Ti, recebendo de Ti. Meu Deus, coloque em nosso coração o Teu fogo, o Teu desejo, o Teu anseio, o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Mas nos ajuda, Deus, a não apenas despertarmos, mas também levantarmos, mudarmos de postura, colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Meu Pai, que o Teu chamado nos corações, nesse momento, encontre uma resposta positiva, Deus. Para que possamos, Deus, tirar a Tua voz do modo soneca e finalmente dizermos sim para Ti. Caminharmos e mergulharmos mais profundo do que o Senhor tem para nós. Essa é minha oração a Ti, Deus, e eu creio que um novo tempo está começando na vida de muitos que estão aqui clamando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que o Senhor abençoe profundamente a sua vida. Se você foi edificado por esse devocional, o teu comentário é uma alegria para mim receber o teu feedback. O teu comentário também ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas por essa transmissão. Mas eu te convido a estar conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia recebendo mais de Deus. Amém? Deixa seu like no vídeo também. Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.